Bom dia, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências com a professora Maiara, que está com muita saudade de vocês. E hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo da aula anterior, que foi o sistema sensorial. Vocês já sabem o que é o sistema sensorial. Esse sistema sensorial ele é responsável por captar mensagem do ambiente externo, do meio ambiente, e aí ele transmite essas mensagens para o nosso sistema nervoso, que vai interpretar essas mensagens e vai dar os comandos para o nosso corpo funcionar como deve. Nós vimos quais são os 5 órgãos sensoriais, a visão. Na visão você viu como é que a nossa visão funciona, as partes que contém no olho, a audição, como é que o som ele consegue penetrar no nosso corpo, né? O tato, que a gente tem algumas glândulas que são responsáveis por receber os estímulos do meio ambiente, a gustação, né? Vocês viram que na nossa língua tem algumas glândulas que são responsáveis por sentir o sabor, né? Definir se é amargo, se é doce, se é azedo. O olfato, que é responsável pelo cheiro que a gente sente do meio externo. Então, esses são alguns dos órgãos, esses são os órgãos sensoriais que são responsáveis por captar essas mensagens do meio ambiente e transmitir para o nosso sistema nervoso. E hoje nós vamos ver algumas doenças que podem ocorrer nesses órgãos sensoriais. Mais especificamente, nós vamos falar algumas doenças relacionadas à visão e à audição. Vamos lá. Aqui eu trouxe uma doença que é bem comum. A professora Maiara, como vocês podem ver, ela também tem problema de visão. E muitas pessoas têm problema de visão hoje no mundo, né? Por que isso acontece? Será que todo mundo tem o mesmo problema de visão? Mas vamos saber um pouquinho sobre isso. Gente, aqui eu trouxe o problema de visão que é chamado miopia. O que seria essa miopia? A miopia é a dificuldade que a pessoa tem de enxergar objetos que estão distantes, tá certo? Então, se você tem problema de visão e a sua dificuldade é enxergar objetos que estão distantes, você tem uma doença chamada miopia. E por que a miopia ela acontece, né? Como é que ela ocorre? A imagem, ela se forma, né? A imagem normal de uma pessoa que não tem problema de visão, ela se forma ali na retina. Quando a pessoa tem miopia, essa imagem, se você observar aqui onde está passando a setinha, ela vai se formar na frente da retina, tá? E aí gera essa dificuldade da pessoa enxergar objetos que estão distantes. Olha aqui essa imagem onde está passando a setinha. Uma pessoa que não tem problema de visão, então ela enxerga aqui perfeitamente. E a outra que tem dificuldade de enxergar objetos que estão distantes. O que acontece? A montanha que está lá distante está desfocada. Por quê? Porque ela tem dificuldade de enxergar o que está distante. Aqui é outra doença ocasionada na visão, que é chamada hipermetropia. A hipermetropia é o inverso da miopia. Aqui a pessoa ela vai ter dificuldade de enxergar objetos que estão próximos a elas, que estão perto, né? Isso por quê? Porque nesse caso a imagem vai se formar depois da retina e não antes da retina. Então a diferença, miopia, a pessoa tem dificuldade de enxergar o que está distante, hipermetropia, o que está próximo. Observe aqui a imagem onde a setinha está apontando, uma pessoa com visão normal ela enxerga perfeitamente, e aí uma pessoa que tem dificuldade de enxergar o que está perto. Ó, se você observar, o que está desfocado é a criança e o adulto que estão perto. O que está mais distante, ela está vendo perfeitamente. Então, a hipermetropia é a dificuldade de enxergar de perto, objetos que estão perto, tá? Outra doença é chamada de astigmatismo, tá bom? O que é o astigmatismo? É quando a pessoa ela vê a imagem desfocada, meio embaçada, devido à alteração que ocorre na córnea. A córnea é uma parte do olho, como a gente já viu lá na aula anterior. Aqui, se você observar bem aqui, onde está passando a setinha, uma visão de uma pessoa normal, enxergando perfeitamente, e uma pessoa que tem astigmatismo, que ela vê as imagens desfocadas, seja de perto ou de longe. Então, ela vê essas imagens desfocadas. E para isso, ela precisa usar lentes, né?
sejam lentes diretamente no olho ou óculos, né? Óculos com lente, para corrigir esse problema do astigmatismo, assim como a miopia e a hipermetropia. Então vamos lá. A miopia é a dificuldade de enxergar objetos que estão distantes. A hipermetropia, a dificuldade de enxergar objetos que estão próximos. E o astigmatismo, né, é quando a pessoa ela vê imagens desfocadas, estando distante ou próximas. Tem alguns outros problemas aqui, né, ocasionados na visão, que é o daltonismo. Normalmente essa doença é uma doença genética, é uma mutação que ocorre com a criança, então ela já nasce com esse problema. O daltonismo é quando algumas pessoas elas têm a dificuldade, elas não conseguem enxergar algumas cores, diferenciar algumas cores, tá bom? Elas não enxergam algumas cores. Elas conseguem, por exemplo, diferenciar o vermelho, ver o vermelho, o verde, mas um cinza, um branco, elas não conseguem ver. Isso é um problema genético que ocorre em algumas crianças. A catarata, tá certo? É quando há, né, aparece uma mancha na lente do seu olho, tá? E aí você vai ter dificuldade de enxergar devido a essa mancha. Se você observar aqui, ó, o olho normal, né, na lente, aí depois apareceu essa mancha. Essa doença, normalmente ela ocorre em pessoas acima de 50 anos, quando você já está ficando mais idoso, e ela pode ser corrigida através de uma cirurgia. Nós temos aqui o glaucoma, tá certo? O glaucoma é uma grande concentração de um aquoso no olho, e isso vai causar uma pressão no seu olho, podendo danificar o seu nervo óptico. E aí isso pode ocasionar uma cegueira devido a essa grande pressão no seu olho, tá certo? Então esse é um outro problema que pode acontecer na visão. Então nós temos que ter muito cuidado com a nossa visão, tá bom? E agora nós vamos aqui para alguma doença que pode ocorrer no nosso aparelho auditivo, a nossa audição, né? Isso pode danificar o nosso aparelho auditivo, que você já conhece até, é chamado de poluição sonora. O que seria a poluição sonora? É qualquer alteração nas características do som do ambiente provocado por ruídos, tá certo? Então, poluição sonora é uma grande quantidade de som, né, no ambiente ali que você está, carro passando, o som do seu vizinho, o barulho das galinhas. Então, isso tudo junto ocasiona uma poluição sonora. E qual o problema da poluição sonora? Ela vai ocasionar alguma coisa em nós seres humanos ou não? Gente, a poluição sonora, né, ela pode deteriorar o efeito do reconhecimento da fala. Você pode, com a poluição sonora, ter perda de atenção, concentração e memória, porque quando tem muito barulho, você não consegue se concentrar. Imagine aí que você esteja fazendo sua atividade e esteja barulho de todos os lados, você não consegue se concentrar. Pode causar nervosismo, ansiedade, agressão, dores de cabeça, tonturas, pode causar até gastrite, alterações no apetite e no sono, liberação de adrenalina, e aí isso pode ocasionar medo, raiva, ansiedade. Então, a poluição sonora, né, normalmente ela acontece principalmente nas grandes cidades, porque tem um trânsito muito grande, o barulho das buzinas, então você leva muito tempo no trânsito. Ela vai ocasionar uma série de problemas aí no ser humano. Então, o ideal, a poluição, o som, ele tem um nível que você pode escutar, tá? Então, quando você for fazer atividade, procure um lugar calmo, que não tenha poluição sonora, que aí você consegue se concentrar melhor. Então, gente, essa era a nossa aula de hoje, uma aula bem simples. Vocês já tinham visto aí sobre os órgãos sensoriais, já viram sobre cada um deles, e hoje eu trouxe um pouquinho de algumas doenças que podem ocorrer nos nossos órgãos sensoriais. A gente viu lá a miopia, que é o problema de visão, hipermetropia, né, o astigmatismo, catarata, glaucoma, entre outros. E a gente viu agora né, que é ocasionado pelo som, que é a poluição sonora, que pode ocasionar estresse, ansiedade, nervosismo, perda de atenção, tá? Então a gente se vê na próxima aula. Não deixe de estar acessando a atividade logo embaixo e respondendo. Tchau, beijo da professora Maiara.